Toda trajetória carrega marcas. Algumas vêm da origem familiar, outras da origem profissional, das escolhas feitas ao longo do caminho e dos desafios enfrentados no exercício da vida pública. E são essas experiências que ajudam a construir a forma como cada pessoa enxerga a sociedade e suas necessidades. Sabemos que as eleições de 2026 já movimentam lideranças políticas, partidos e eleitores em todo o país. Por isso, o Começo de Conversa se mantém atento e acompanha esse momento por meio de uma série especial dedicada aos pré-candidatos e candidatos que pretendem participar da próxima disputa eleitoral. Nosso convidado de hoje é filho de Zalino Moreira de Oliveira e da Jesuína de Oliveira Arruda. É casado com a Judite Mara Menezes e pai da Natália, do Lucas, do Yuri e do Henrique. É natural de Januária, mas vive em Caratinga desde 2002. Delegado de Polícia Civil aposentado, ele é graduado em Direito Público e também atuou como prefeito de Caratinga por 2 mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024. Nos momentos de vida pessoal, cultiva o interesse pela política e pelas atividades rurais, que fazem parte de sua rotina e sua identidade. Hoje ele participa dessa série especial do Começo de Conversa como pré-candidato a deputado estadual pelo PRD. Se você não sabe de quem nós estamos falando, não sai daí, já nós voltamos com o Começo de Conversa que já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, um programa que você acompanha pelo NEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Tem trajetórias que nascem longe dos centros de decisão, mas se constroem no contato direto com a realidade, com o serviço público e com os desafios cotidianos da vida em comunidade. E muitas vezes são essas trajetórias que ajudam a formar lideranças com experiência prática e visão ampla da gestão pública. Hoje vamos conversar sobre uma dessas histórias. Recebemos o pré-candidato a deputado estadual pelo PRD, Dr. Wellington Moreira de Oliveira, ex-prefeito de Caratinga. Dr. Wellington, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Prazer te receber aqui. Prazer é todo nosso, mais uma vez, mais uma oportunidade, e sou eu que lhe sou grato por isso. Depois de 8 anos à frente do Executivo Municipal, já está 1 ano e meio fora da vida pública, o que o Dr. Wellington tem feito? Trabalhado muito. De quê? Conta para nós. Atividade rural. Tentado colocar a vida particular em ordem novamente, a vida pessoal. E nesse período a gente contou com o apoio do Lucas, filho que morava e trabalhava em Belo Horizonte e retornou para cá. E me possibilitou agora poder estar deixando com ele os afazeres da nossa vida familiar e partir para essa nova tarefa. Essa nossa tarefa. E antes de entrar nessa sua proposta aí, dessa caminhada, antes do político, quem é o Dr. Wellington? Conta para nós. Dr. Wellington, eu acredito que pode ser defendido como uma pessoa humilde, que não perdeu as suas raízes de infância, suas raízes estruturais de família, né, e da vida em sociedade, e alguém que tem muito a oferecer e não a receber, muito mais a oferecer do que a receber das pessoas. Eu tenho que te fazer essa pergunta porque são 2 mandatos como prefeito. E é muito comum, não obstante a seriedade do candidato, que é comum mesmo, até por conta de oposição, sei lá, por conta de um secretário que não fez uma coisa direito, processo na vida pública. Você está chegando como pré-candidato, está respondendo com os processos. Em quantitativo, respondemos a alguns, mas nenhum por corrupção. Nenhum por desvio de conduta, isso é importante. Respondemos a alguns processos, por exemplo, acusação de não ter respondido em tempo ao ofício do Ministério Público, né? E agora relacionada ao desvio de conduta, nenhum. A ficha está limpa. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, o que está trazendo o Dr. Wellington para essa caminhada? Quer dizer, qual foi o insight aí para falar, você é candidato a deputado? Professor Eugênio, uma série de situações. Eu acredito que depois de 8 anos à frente do Executivo Municipal, a gente passou a enxergar as dificuldades, principalmente as dificuldades do nosso município. E a ausência de alguém a nível de Estado que conseguisse olhar para o município de forma mais efetiva, que tivesse ou que tenha o município como
algo que necessita dele a todo momento, que ele está predisposto, está disposto a ser essa peça fundamental, que é aquele que vai estar cuidando, vai estar protegendo e olhando com olhos de amor, olhos de alguém que realmente se preocupa, principalmente com as pessoas que vivem nesse município. E talvez tenha sido esse o meu maior impulsionamento para que nós estivéssemos agora retomando aí a vida pública, né, através de uma pré-candidatura a deputado estadual, justamente por perceber essa ausência de alguém daqui da nossa região e principalmente morando aqui em Caratinga, que tivesse a possibilidade de enxergar onde deve ser mais cuidado, o que precisa ser feito, onde precisa ser feito e quais as ações que realmente é necessário para se ter, principalmente junto ao chefe do Executivo Municipal, ser um parceiro, ombrar as necessidades, os problemas e chegar lá na frente com a solução para todos eles de forma junta e conjunta. Você já está aqui em Caratinga há quase 25 anos, já foi prefeito 2 vezes. Caratinga não tem um deputado para chamar de seu, não tem, né? Você é cidadão honorário de Caratinga, já falou aqui em outros programas que se sente caratinguense, fala, eu sou filho de Caratinga, quer nem saber, já é daqui mesmo, né? Está na hora de ter alguém que você conheça, que a população fala, esse é nosso mesmo, né? Esse já foi prefeito aqui, é isso? Já passou da hora, né? E a gente, enquanto prefeito, percebeu isso, né? A falta que faz alguém que realmente seja aquele o braço necessário que te apoie na hora que você está caindo. E o município necessita muito. Eu sofri demais, principalmente no segundo mandato, quando nós não tivemos, mesmo de fora, o apoio de deputado, né, principalmente na questão financeira, que é onde o município mais necessita, né, e para a construção de coisas necessárias, para que o município realmente se desenvolva, para que o cidadão que aqui resida, ele tenha maiores condições de uma vida melhor, né, tanto socialmente quanto na saúde, quanto na educação, na segurança, e são as principais pautas que o município é carente delas hoje. E precisa ter alguém que conheça disso tudo. E eu acredito que a gente conheça de forma profunda a questão da segurança, por ter sido policial civil, dentro dessa carreira de policial civil, 22 anos como delegado de polícia, né, conhece de forma profunda a segurança pública, as necessidades do município enquanto legislativo municipal, a questão do executivo municipal, de saber quais são os maiores entraves que ele encontra, e a gente acredita que pode ser certamente essa chave, essa porta que vai permitir que o município adentre algum ambiente necessário para trazer para o município aquilo que falta até hoje, e principalmente na área da saúde. Nós somos carentes demais da conta. Então acho que será uma das bandeiras da nossa pré-campanha, e se Deus nos der a possibilidade, depois durante o exercício de repente do mandato. 8 anos de mandato e dois mandatos bem avaliados, né? Isso é fato, então assim, não estamos conjecturando isso. Espera-se que a conversão de votos seja boa no município de Caratinga. Mas você vai ser deputado de Minas Gerais e principalmente representar uma região, que é essa região toda aqui no entorno. Como é que está o trabalho aí? Está em conversa com o prefeito? Como é que você pretende tirar voto? Quer dizer, o que o doutor Hélio tem feito para ter voto fora de Caratinga? Olha, a gente tem eu acredito que tem não vou dizer facilidade, mas uma possibilidade maior do que, de repente, qualquer um outro candidato ou pré-candidato que esteja aqui na nossa região. Por conhecer a região num todo, conheci enquanto policial civil, trabalhei na região num todo, então a gente conhece perfeitamente em cada um, principalmente dos 24 municípios que compõem a comarca ou a micro-região de Caratinga, nós conhecemos alguém, né? Temos conhecimento. E isso nos permite portas abertas com muito mais facilidade. E aqui dentro de Caratinga, acredito eu que pelo trabalho que a gente desenvolveu, automaticamente, durante a gestão, a gente sempre buscou os acertos no sentido de trazer para o nosso município a possibilidade de desenvolvimento, de fazer com que
aquilo que nós temos no município atraísse e continuem atraindo pessoas para virem investir aqui no município, né? Então, acho que nós passamos principalmente durante a nossa gestão, nós tivemos uma prova de fogo muito grande durante a primeira gestão, que foi nós termos passado, principalmente pela pandemia da Covid-19. Aquilo para a gente foi talvez o maior desafio que eu encontrei em toda a minha vida enquanto profissional. E como prefeito foi a maior de todas. E a gente conseguiu superá-la, não conseguimos sozinhos. Nós tivemos a participação aí de grande parte da sociedade, dos empresários, né, da área comercial, da área industrial, e isso nos deu força para continuar trabalhando e, principalmente, esse desafio nos possibilitou vir para uma reeleição e que nós conseguíssemos, porque a coisa talvez mais difícil é de um prefeito, de uma primeira eleição, vir para a reeleição e ter uma votação melhor do que ele teve na primeira. E com todas as dificuldades, nós melhoramos essa votação na segunda eleição e, assim, nos deu mais força, nos deu mais credibilidade e nos fez ser enxergados de forma mais positiva, principalmente pelo poder executivo do Estado. Atrai um pouco mais, as pessoas se interessam um pouco mais por isso. E talvez tenha sido essa a nossa grande virtude durante esses 8 anos de mandato. Por que você não conseguiu fazer seu sucessor? Na verdade, eu não me achava no direito de fazer um sucessor. E hoje eu já percebo que é um grande erro que se comete quem está na gestão pública. Talvez nem de fazer o sucessor, mas trazer alguém para que ele consiga fazer esse trabalho durante o mandato, no final de mandato do atual prefeito, por exemplo, e seja mostrado à sociedade e tenha a possibilidade de mostrar um trabalho que faça eles enxergarem que, opa, nós precisamos de colocar essa pessoa aí. E, então, assim, foi por falta de, não vou dizer de vontade, mas eu entendi que eu não tinha o direito. Eu não tinha o direito. Se fosse hoje, eu já pensaria diferente. Entendi. E as pessoas colocam muito o seguinte, falam, olha, o prefeito é obrigado a fazer o sucessor porque se perde para o adversário, vai levantar... Então eu não tinha essa preocupação, porque, graças a Deus, a gente um trabalho, posso dizer, um trabalho de forma honesta, muito segura, não tínhamos no mínimo receio em que qualquer um que entrasse à prefeitura pudesse estar levantando alguma ação ou alguma atitude de desvio de conduta que nós tivéssemos durante os 8 anos. Essa não era a preocupação. Foi simplesmente pelo fato de eu achar que eu não tinha o direito de fazê-lo. Hoje eu já penso diferente. Se fosse hoje, eu já começaria a trabalhar no início do segundo mandato para fazer o sucessor, ou buscar fazê-lo, ajudar a que ele fosse eleito. Bacana. Vou fazer um rápido intervalo, doutor. Você não sai daí. Estamos numa conversa inspiradora aqui com o pré-candidato a deputado estadual pelo PRD, doutor Wellington Moreira. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje o pré-candidato a deputado estadual pelo PRD, doutor Wellington Moreira. Doutor Wellington, certamente tem alguém que está nos assistindo e fica pensando assim, ele vai ser eleito deputado estadual, se for eleito, será que daqui a 2 anos ele não vai largar isso para lá para poder vir candidato a prefeito? Quer dizer, eu estou votando em quem? É holofote para a campanha para prefeito? O senhor chegou firme mesmo para a candidatura a deputado estadual? A gente vem com um propósito na pré-candidatura, que ela se transforme em candidatura e que realmente nós tenhamos êxito. Eu entendo que a contribuição que nós poderíamos ter dado a Caratinga enquanto prefeito, acho que nós fizemos. E eu acho que Caratinga precisa muito mais de um deputado estadual, de alguém que represente o município junto ao governo do estado. E eu entendo que, nesse momento, eu estou me colocando como, não vou dizer a pessoa mais qualificada, mas a pessoa que tenha um conhecimento mais profundo daquilo que realmente o município precisa para que seja assistido através de um deputado estadual. Então, hoje o pensamento é esse, em vir candidato, elegendo-se, né? A gente não tem um mínimo pensamento de deixar abandonar para vir ser candidato a prefeito. Muito pelo contrário. A gente tem que trabalhar com alguém que a gente entenda que vá reconduzir o município aos caminhos que nós
conseguimos colocá-lo nos 2 mandatos, e tem pessoas qualificadas para isso aqui, pessoas que tem candidato que veio na eleição passada e que tem perfeitas condições morais, né, pessoais, intelectuais, profissionais, de se apresentar como candidato. E acredito que com o apoio da gente, ajuda. Talvez não seja o fator mais importante da eleição, mas eu acho que o apoio de alguém que passou por aqui 8 anos e ajuda um pouco na campanha desse candidato, ainda mais se ele for um candidato qualificado, que a gente tem certeza absoluta que tem. Muito bem. Quando o senhor olha os seus 8 anos à frente do Executivo Municipal, que legado o senhor acha que o senhor deixou aqui para Caratinga? Acho que o maior legado foi de mostrar para as pessoas que é possível estar na administração pública sendo honesto, sendo responsável e comprometido com a gestão pública, que é não tratar a população com o chamado jargão popular, que diz que quando se está mal, você trata a população com pão e circo, para tentar encobrir as mazelas da administração. E nós tivemos o privilégio de, durante esses 8 anos, não termos esse comportamento de tratar a população com pão e circo, porque nós não tivemos problema na administração nesse sentido. Aqueles problemas que nós tivemos são os problemas de ordem, talvez estrutural, mas não de ordem comportamental. E isso nos deu a grande possibilidade de enxergar que é possível estar na administração pública e mantendo o caráter e tendo a obrigação de, enquanto cidadão, de ser honesto, de ser probo durante essa gestão. Que a maioria das pessoas entende que, ou algumas pessoas entendem que entrou na política, tudo é corrupto. Então a gente tem, talvez o maior legado que eu tenha deixado foi esse. E de devolver ao cidadão caratinguense o orgulho de dizer que ele mora em Caratinga, que nós tivemos 8 anos sem nenhum incidente de envolvimento com polícia ou com justiça, no sentido de provocar coisa absurda. Então, o maior legado foi esse, com certeza. Bacana. Quando o senhor olha a demanda, né, as demandas de Caratinga e região, como deputado, quais são as principais demandas que o senhor enxerga e como é que o senhor vai poder atuar nisso? Saúde. Saúde. É a principal demanda que nós temos. E a contar, porque é uma demanda que todo mundo reclama e a gente percebe que é o fator mais complicador. Hoje está em demanda grande dos tratamentos oncológicos. E a gente percebe que cidades próximas, mais ou menos do mesmo tamanho de Caratinga, como Manhuaçu, Teófilo Otoni, essas cidades, por terem um representante seu, né, da região de lá lotado, eles conseguiram levar para esses municípios de forma regionalizada, principalmente Teófilo Otoni. Foi inaugurado recentemente um hospital regional que atende aquela região do Vale do Mucuri, do Vale Rio Doce, ali também parte dele, levando para lá. Manhuaçu agora com a instalação um centro oncológico, né? Automaticamente ele ciceroneado pela Fundação Cristiano Varela, de Muriaé. Já falar, Muriaé também é uma cidade assim, quer dizer, tem deputado forte da cidade. Né? E agora, através do deputado estadual e de uma administração bem marcante na gestão do município de Manhuaçu, eu acho que em breve agora estará sendo inaugurado um braço da Fundação Cristiano Varela para tratamento oncológico em Manhuaçu. Então, assim, e Caratinga sempre reclamou disso. Banco de sangue, reclama-se muito. Você não tem aqui um centro de captação ou Aliás, é um absurdo isso, né? Porque, assim, a gente faz campanha aqui, eu vejo os clubes de serviço fazendo, eu faço parte do clube de serviço, fazendo campanha para doação de sangue, mas a pessoa tem que se deslocar, tem que tomar a sua, Valadares, tem sem cabimento isso. Totalmente. Então, assim, eu acredito que nós temos muita coisa para ser feita a nível de estado, aqui para o município, mas eu acredito que a saúde é uma das principais. E a segurança pública, que acho que é uma que a gente conhece demais. Hoje a gente percebe que
a maioria dos municípios que compõem a nossa região, elas não têm um grupamento, principalmente da Polícia Militar instalada ali, e isso gera muito problema. As pessoas são mais incitadas a praticar o crime por não ver a segurança presente, ele acaba se envolvendo, e isso tudo acaba impactando também na área da saúde. Então, acho que são duas áreas importantes que a gente vai conseguir trabalhar, independentemente de quem esteja à frente do município. Quem quer que seja ou esteja enquanto prefeito. Nós vamos trabalhar para o município, para as pessoas do município, né? E independentemente de quem seja o chefe do executivo. É boa fala, né? Porque é tão ruim quando você vê na campanha municipal, né? Aquelas falas tipo que se eu ganhar, o deputado tal vai trazer para cá, mas só atrás se for aquele. Só se for aquele. Se for aquele candidato. Exatamente. Se for outro, então, quer dizer que não vai chegar nada para o município. O que está faltando para o interior de Minas, os municípios do interior, eles terem mais voz nas decisões estaduais? Essa representatividade. Para você ter ideia, quando a gente chega enquanto prefeito, você vai buscar algo no governo do estado. A primeira coisa que eles fazem, geralmente você tende a estar acompanhado por algum deputado, né? E quando chega lá, já está à mesa do secretário ou de quem vai te atender, o quantitativo de voto que você, prefeito, teve no município, que daquele deputado que de repente está te acompanhando, quais os votos que ele teve no município, percentual de votos, eles levam tudo isso em consideração. E às vezes, quando você chega sozinho, costuma nem ser recebido. Né? Então, quando você representa um município e uma região, a representatividade ela chega de forma mais focada, mais encorpada. E, com esse aí eu tenho de tratar, porque a participação dele em algo que eu esteja precisando de aprovar, passa por ele. Tem peso. Alguém o acompanha. O município dele realmente tem essa vontade de estar junto. E acho que Caratinga, para você ter ideia, acho que o último deputado diretamente eleito, né? Nós tivemos depois aí, acho que o doutor Eduardo ficou de suplente, acho que o Zé Moisés, o Narcélio Mendes também esteve. Mas acho que foi o Mauro Lobo. Mauro Lobo, mas que parece que ele representou de forma efetiva realmente o município, trabalhou em função dele. Década de 80, se eu não me engano, Dênio Moreira de Carvalho. Tem muito tempo. Muito tempo. E o Dênio, eu me recordo, meu pai, naquela época, de certa forma, envolvido politicamente na política municipal, e tinha contato com o deputado. O Dênio era secretário de Finanças, se eu não me engano, ou de Segurança Pública do Estado, representando Caratinga. Então, assim, a falta que faz, e isso encorpa muito. Dá um exemplo, olha, você vai em Apim, Guilhermino Mendes. Ele foi ministro de Estado. Né? E hoje as pessoas falam com orgulho disso. E Inhapim até hoje ainda tem um olhar diferenciado dos governos federais em relação a essa representatividade dele que muitas e muitas décadas atrás. Eu acho que ter alguém lá que represente, que seja os olhos, seja a fala, seja o recebedor de pancadas para o município, acho que é importante demais. As pancadas não podem chegar nas costas do chefe do executivo, não. O deputado tem que segurar lá em cima. Segurar lá em cima. Com certeza. Doutor, vou fazer um rápido intervalo, você não sai daí, bate-papo sensacional. Estamos conversando aqui com o pré-candidato a deputado estadual, doutor Wellington. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta, agora com o terceiro e último bloco desse começo de conversa especial. Você chegou aí agora, pode acompanhar o final de bate-papo aqui, sensacional, com o pré-candidato a deputado estadual pelo PRD, doutor Wellington Moreira, ex-prefeito de Caratinga, por 2 vezes, né? Eu achei interessante uma fala do senhor no segundo bloco, e eu queria voltar nisso, sobre a questão de... Primeiro, quando o senhor fala que, para mim, não importa quem tiver governando o município ou como deputado, eu vou apoiar o município. Isso é importante por quê? Porque a gente sabe que quando o prefeito é eleito e ele não é do partido do deputado, não apoiou o deputado joga a culpa naquilo ali para não fazer nada, né? Fala, não, que não é meu prefeito, não vou ajudar. Começa a ajudar um apoiador ali, uma associação aqui, associação. O senhor está com esse compromisso, não quero nem saber. O senhor vai torcer, claro, por um candidato, mas, com certeza, independente do resultado, Caratinga vai poder contar com o senhor.
acho que o município, acima de qualquer ideologia política, de qualquer intenção, isso é prerrogativa que a gente já se colocou nesse caminhar e não muda. Eu acho que tem de ser dessa maneira. E justamente nem mudar esse tipo de comportamento. E esse comportamento é justamente daqueles candidatos, ou de já deputados eleitos, que não querem trazer nada para o município. Aí começam a arranjar desculpa. O prefeito ele é adversário, não quer trazer emenda, não quer receber emenda. Se colocar emenda, ele não vai trabalhar. Primeiro, acho que se colocar, o prefeito não vai ficar com o pé atrás, vai trabalhar. Primeiro que para ele, politicamente, é ruim. Né? Eu acho que o deputado querendo e trazendo emenda, poxa, acho que ele está trabalhando, se não quiser, ele vai estar trabalhando contra a própria população. Isso a gente tem como princípio, né? Independentemente de quem esteja no executivo do município, o nosso trabalho ele será direcionado à população. O que nós vamos trazer para o município é para a população. Acho que o foco maior tem de ser esse, independentemente do chefe do executivo que lá esteja. Bacana. O senhor tocou no assunto da segurança pública, que hoje é uma discussão nacional também, e é um ponto que a população tem cobrado muito, né? Na sua trajetória, como que a segurança pública ela mudou a sua maneira de enxergar a sociedade? Olha, mudou de forma muito efetiva. Primeiro, porque a gente ouvia antes de militar na segurança pública, as pessoas falavam que justiça principalmente, né, que polícia e justiça ela só tinha sido instituída, era feita para 3 classes sociais, que relacionada à cor, relacionada à sua condição social e relacionada à sua condição de vida, né? E pessoas que não tiveram oportunidade de crescer na vida, que tiveram de caminhar por caminhos tortos, aí, principalmente no comportamento, na utilização do seu corpo, que essas pessoas não tinham, elas eram mais olhadas pela polícia e pela justiça, a mão pesava mais. Um olho diferente, uma olhar diferente. Exato. E depois que a gente começou a trabalhar, teve a oportunidade de fazer diferente e mostrar que não é isso. A justiça, englobando aí a segurança pública, ela é feita para todo mundo. E pode ter algum caso isolado que um ou outro haja de forma isolada, privilegiando ou beneficiando uma classe, ou um cidadão ou outro, mas o geral ela é feita para todo mundo. E eu tive a oportunidade durante os meus 30 anos na segurança pública, de ter vivenciado isso, de ter contribuído de certa forma para que isso mudasse. Principalmente, as pessoas até brincam, eu hoje tenho amigos que foram presos comigo, se tornaram amigos, né? Deixaram cumprir a sua pena normalmente e depois do cumprimento a gente deixou de ser polícia e as pessoas nos tratam como amigos. Tem um especificamente que me chama como pai. Hoje eu falo, ô pai. Então a gente fica satisfeito. E eu não deixei de cumprir a lei, né? Tratei todo mundo com humanidade e com direitos iguais. O cidadão quer isso. Ele não quer outro. Ele não quer tratamento diferenciado. Ele não quer privilégio, não. Não quer privilégio, ele quer ser tratado igual. Ele quer justiça. Justiça, exatamente. O que mais faz o cidadão se insurgir, praticando às vezes coisas erradas na sociedade, é quando ele não é tratado de forma igual aos demais. Quando ele sente que está sendo diferenciado e esse trato está sendo com a mão mais pesada em relação a ele, porque a sua condição social é diferente. Aí realmente ele fala, poxa, aí fica difícil. Eu estou sofrendo sem fazer, eu vou fazer então, eu vou fazer merecendo. E aí a gente percebeu que o maior problema da segurança pública é esse. E falta aí, principalmente aos governantes, viu? Ter esse cuidado maior no atendimento. Não adianta criar leis. Fazer cumpri-las. Né? Cumpri-las. Qual foi o seu maior aprendizado na sua vida pública? Toda a sua vida pública, o que você aprendeu? A gente aprende com coisa boa, com coisa ruim, aprende apanhando, aprende de todo jeito, né?
Fala assim, uma coisa que eu aprendi, que eu levo para minha vida, é isso. É que independentemente do cargo que você ocupa, da posição social que você ocupa, você não pode perder a essência que nasceu com a gente. E isso me fez entender uma coisa interessante. Eu fui entender depois que comecei a militar na segurança pública e principalmente depois que me tornei prefeito. As pessoas diziam assim pra gente, falaram, olha, se quiser conhecer alguém, só dá poder a esse alguém. E a gente não entendia muito bem, mas não tem nada melhor do que a idade para nos fazer compreender as coisas. E eu entendia que qualquer um, se dá poder, ele vai ficar perverso, ele vai se maltratar os outros, vai pisar nos outros. E depois que eu estive nessa condição, tendo, entre aspas, o chamado poder, eu percebi que não era isso. E que o poder ele funciona como um vulcão, por exemplo. Que você pega ela, todo vulcão, ele nasce montanha, uma montanha. E a outra do lado, às vezes, é montanha, uma montanha também, só que uma já tem o espírito de vulcão. E a outra não, vai ser montanha, independente. Montanha a vida inteira. Ele só, a montanha que é vulcão, ela só vai esperar a natureza lhe dar a oportunidade de entrar em erupção e mostrar, eu sou um vulcão. A outra, que vai ser montanha a vida inteira, a natureza pode lhe dar todas as condições. Para virar vulcão. Ela não vai virar, porque ela continua sendo montanha. Então, assim, é essa questão do poder. E eu aprendi isso com maestria, né? E não custei muito aprender, não, porque a gente que entrou, tratei todo mundo igual, as pessoas tinham a liberdade de conversar com a gente. E em algumas situações, as pessoas até diziam pra gente assim, falando, não parece delegado, não, só parece pastor. Né? E olha, uma coisa interessante, Eugênio, eu fui policial 30 anos, participei de inúmeras operações policiais, enquanto em Belo Horizonte, enquanto cidade do interior. Tenho arma desde que entrei para a polícia. Nunca eu usei a arma para atirar em ninguém, em nenhuma circunstância. A pessoa, mas é impossível. Não, porque a gente sempre buscou antecipar aquilo que o outro imaginava em agir. Então, nós não esperávamos reagir. A gente agia antes da ação do outro. Evitava o confronto. Evitava o confronto. Então, assim, foi um aprendizado fantástico, né? Bacana. E me fez entender que, às vezes, óbvio, a situação acontece e você não tem a possibilidade de fugir delas. Mas eu também tive a oportunidade de não encontrar nenhuma dessas que fugisse ao controle e me possibilitasse fazer aquilo que eu deixei de fazer nos 30 anos. Bacana. Em momentos de decisão, em dias difíceis, o que o senhor apoia? Em que ou em quem que o senhor se apoia? Primeiro em Deus, né? O senhor é um homem de fé? Demais, né? Muita fé, apesar de não frequentar a igreja, mas eu nasci num lar cristão. Meu pai nasceu num lar cristão e faleceu aos 93 anos na igreja, né? Sempre ali fiel aos princípios religiosos, mas mesmo não frequentando a igreja, a gente guarda com a gente esse espírito de religiosidade, de respeito, né? Principalmente ao posicionamento eclesiástico de qualquer pessoa, né? Respeitar o outro. E isso me ajudou demais. E depois do meu pai, que foi o maior exemplo que eu tive na vida, tanto em casa quanto... Então, assim, uma pessoa que deu exemplos maravilhosos e eu tinha orgulho de tê-lo como pai e eu tinha certeza absoluta que ele tinha muito orgulho de me ter como filho. Bacana, doutor. Infelizmente, nosso tempo está acabando. O senhor tem aqui 1 minuto para suas considerações finais, essa câmera aqui é sua, deixar um recado aí para os telespectadores, para os internautas, é com você. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez. É sempre prazeroso poder estar aqui com vocês e ter a oportunidade de passar a mensagem que nós não teríamos em outra situação. E para a população de Caratinga e da nossa região no todo, nós podemos dizer o quê? Estamos colocando aqui a nossa vida, né, diretamente à disposição de cada um de você que pensa em ter o seu município representado de forma positiva, pensa ter o seu município valorizado e pensa em ter você
valorizado. E eu me sinto devidamente preparado para que nós possamos representar o município. E tenho certeza absoluta que, assim como vocês não se decepcionaram conosco enquanto prefeito, os 2 mandatos passamos por Caratinga, não terão decepção em nos ter como seu representante na Assembleia Legislativa. Doutor Wellington, muito obrigado. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Prazer mesmo. Tá? Daqui a pouco estão chegando as convenções. Boa sorte aí na sua caminhada. É você que nos acompanha. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.